A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. É Tempo de Ensinar EBD, um canal exclusivo para os amantes da Escola Bíblica Dominical. Eu sou Adriano Ricobelo, sou presbítero da Assembleia de Deus aqui da Cidade Franca, interior de São Paulo. Também sou professor da Escola Bíblica Dominical, ministro aulas também no CAPED, que é o Centro de Aperfeiçoamento Pedagógico da Escola Dominical. E hoje iremos estudar aqui a lição de número 8, que tem como título A Disciplina na Igreja. É um tema relevante, é um tema importante, é um tema espinhoso, mas hoje iremos tratar ele aqui de forma bíblica para que possamos extrair o melhor conteúdo dessa lição, aquilo que o autor nos proporcionou e aquilo que o canal aqui pode oferecer também de subsídio, ok? Então, antes de nós iniciarmos a nossa lição, eu gostaria de pedir a você que deixasse aquele like do céu, aquele like abençoado que ajuda o canal, que ajuda a expandir o canal. Também os seus comentários, eles são muito importantes, eles nos ajudam muito para que o YouTube entenda e compreenda que esse conteúdo, que esse canal pode ser relevante para outras pessoas. Tem muita gente nova chegando a cada dia e isso é importante, isso faz com que o nosso trabalho se torne algo ainda melhor, o nosso esforço, a nossa dedicação. Então, o apoio de vocês é muito importante, principalmente daqueles que estão conosco desde o início do nosso canal. O meu muito obrigado pelos muitos compartilhamentos também que nós temos e isso ajuda aí a nós a animar, né? Nos deixa animado, nos deixa eufórico e isso nos ajuda muito, ok? Então vamos lá para a nossa lição. O texto áureo vai dizer o seguinte, ele está localizado em Hebreus, capítulo de número 12, versículo de número 5. E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filho? Ou seja, o que o autor está querendo dizer nessa parte aqui? Será que se esqueceram das palavras de encorajamento? Porque Deus, ele fala como pai para um filho. Essa é a primeira parte. A segunda parte, filho meu, não desprezes a correção do Senhor e não desmaies quando por ele fores repreendido. Ou seja, não, esse desmais é não desanime quando for castigado por causa de uma repreensão. A repreensão, já para a gente, já na primeira ideia, é colocar que a repreensão ela vem de Deus. A repreensão ela vem por causa de Deus e ela vem através da sua palavra. O que é que o pastor, o líder ou qualquer outra pessoa de confiança e que está ali na frente e como fazendo, né, o papel de disciplinador, ele aplica a disciplina bíblica. Ele não aplica a disciplina particular ou pessoal. A disciplina, ela deve estar baseada na Bíblia e ela deve ser 100% bíblica. A verdade prática, a disciplina cristã é uma doutrina bíblica, a disciplina cristã é uma doutrina bíblica necessária. Ou seja, o que o autor está falando nessa primeira parte? Ela é indispensável, ela é essencial, ela não pode ser evitada, ou seja, que não pode evitar, tá bom? Ou também nós podemos classificar aqui como algo forçoso, ou seja, a Bíblia, a aplicação da disciplina bíblica, ela vai contra os nossos sentimentos, vai contra a nossa natureza, porque nós, em muitos casos,
por conveniência, por partidarismo, por questões familiares, nós somos coniventes com o pecado. E é isso que o texto, é isso que a lição quer nos mostrar, que nós não podemos ser convenientes com o pecado. Isso nos torna, e esse processo da disciplina torna-se algo forçoso para nós, que vai contra aquilo que eu quero. Então a Bíblia, ela está acima de tudo. Por isso que uma das solas escrituras, né, a sola escritura de Martim Lutero é o quê? Somente a escritura. A escritura está acima de nós, ok? E pois permite ao crente refletir o caráter de Cristo. Ou seja, por que aqui tem um lado lindo da disciplina? Pois permite ao crente refletir o caráter de Cristo, porque a disciplina ela não é bíblica. Então, se a disciplina é bíblica, ela está dentro de um contexto ao qual envolve a pessoa, obra e vida de Jesus. Então, é Jesus quem nos autoriza a dar ou aplicar a disciplina. Então, ela permite ao crente refletir, ou seja, ela dá liberdade, ela concede, ela dá poder, ela dá ocasião, ela dá lugar, ela dá possibilidades para aquele que recebeu a disciplina fazer uma reflexão e chegar a uma conclusão daquele ato que ele cometeu. E assim, ele se restaurar e voltar às suas atividades comuns, ok? Então essa disciplina, ela é cristã, ela não é uma disciplina empresarial. Não se mistura a disciplina empresarial onde você manda embora, paga seus direitos e manda aquela pessoa embora. Na igreja não funciona assim. Então nós vamos ver algumas características importantes, tá? A leitura bíblica em classe, Hebreus capítulo 12, do 5 ao 13. O versículo 5 nós já fizemos a análise aqui, tá bom? O versículo 6, 7 e 8, nós estamos falando que esse contexto aqui, esses 3 versículos, fala sobre a questão da correção que vem do Senhor. E o texto do versículo 7 fala: e se suportais a correção, vocês serão chamados sim de filhos, porque o pai corrige o seu filho, mas se estáis sem disciplina, não sois filhos, sois bastardos. Ou seja, há uma posição muito enfática concernente à questão da disciplina. E o versículo de número 9 e o versículo de número 10 vai fazer justamente esse paralelo entre a criação do pai biológico para com o filho, ou seja, você recebeu a correção do seu pai, você lembra disso. E às vezes uma punição às vezes muito dura, muito severa, mas recebeu. Aí o autor, né, de Hebreus, ele faz esse contraponto falando sobre a disciplina do Senhor. O versículo de número 11, aqui nós vamos ver sobre efeitos e resultados. No primeiro momento, a pessoa pode ficar até revoltosa, ela pode ficar até com raiva, ela pode até querer sair da igreja, porque dependendo da disciplina, ela não aceita. Então, por isso que ela não parece ter alegria, mas depois produz um fruto pacífico. Então, essa questão ela é muito importante. O versículo 12 e o versículo 13 está falando de um novo recomeço, uma nova história. Então, o versículo 12 e o versículo 13 fala que depois dessa disciplina, se a pessoa compreender realmente o porquê que ela foi disciplinada e entender que ela precisa de mudar, vai ter um novo recomeço, uma nova história na vida dela e ela vai voltar ao seu patamar natural, vai prosseguir na sua caminhada cristã e vai ser feliz com Jesus, porque esse é o objetivo da disciplina cristã. Então depois dê uma analisada que você vai entender melhor aqui, tá bom? E eu quero só continuar aqui do versículo 14 ao 17, porque tem uns pontos aqui interessantíssimos. Hebreus capítulo 12, só que o 14 ao 17. Eu resumi aqui para ficar mais fácil. Aqui do versículo 14 ao 17, o autor deixa bem claro: procure ter paz com todos. Por quê?
Porque nós temos que nos esforçar para ter uma vida completamente dedicada a Deus. O versículo 14 a 17 vai nos trazer essas lições. E também cuidado para não se tornar uma planta amarga que cresce e prejudica muita gente com seu veneno. Olha a comparação daquele ou daquela que está sendo contaminada pelo pecado e ele não tem a disciplina correta de acordo com o seu problema. Ele se torna dentro da igreja uma planta amarga e o seu veneno pode matar muitas pessoas. Então, o texto ainda continua falando assim, ó, não se torne imoral dentro da igreja. Não se torne imoral entre os seus irmãos. Não se torne imoral no meio da sociedade. Não perca o respeito pelas coisas sagradas. Continue o texto que você vai entender melhor a leitura bíblica em classe. Aí ele dá um exemplo muito claro, muito objetivo e muito conhecido dos irmãos. Esaú vendeu seu direito de primogenitura. Depois quis receber a bênção. Foi rejeitado. Tentou mudar o que havia sido feito, embora procurasse fazer isso com muitas lágrimas. É isso que acontece muitas das vezes quando a pessoa não escuta a orientação. Ela tenta consertar depois, mas ela não consegue. E mesmo com muitas lágrimas, ela pode ir para caminhos tortuosos e irreconciliáveis. Então vamos tomar cuidado, não vamos seguir o exemplo de Esaú, tá bom? Na nossa introdução, o autor vai falar sobre a questão da prática da disciplina na igreja. Dentro dessa questão, nós vamos ver que, como eu já falei, essa relação de disciplina, ela não pode ter relações com a linha de empregado e empregador, porque nós estamos falando da igreja, né? No meio comercial você tem ali a advertência verbal, você tem a advertência escrita e depois aí vai para uma demissão. Não, aqui não. Nós estamos falando de algo que está relacionado à igreja. Então, essa prática da disciplina cristã, ela vem sendo de alguma forma esquecida ou negligenciada. Quando nós olhamos aqui essa questão de ser esquecida e negligenciada, uma pergunta vem à nossa mente: quais são os motivos que levam determinada igreja, determinadas congregações a lidar com o pecado de forma pacífica? Isso cada um vai responder, porque cada um tem uma experiência dentro da sua igreja. Quais foram os motivos que levaram aquele líder a não disciplinar determinada pessoa? Será que é questões parentais? Será que é questões financeiras? Será que é questões culturais? Ou seja, o que levou aquela pessoa a não exercer a disciplina? Vamos lá. O resultado disso são igrejas fracas, anêmicas e sem testemunho cristão. Ou seja, está atrelado ao que eu espero ou não. Esse é o resultado. Qual que é o resultado? O resultado disso são igrejas fracas, anêmicas. Então, dentro desse contexto aqui, tem resultados, correto? Tem resultados que eu espero que vai acontecer, mas tem resultados que eu não espero. E eles são, às vezes, bem complicados. E o fato de eu não esperar que vai acontecer determinadas coisas me traz à mente o seguinte: peraí, eu deveria ter feito alguma coisa. Eu deveria ter disciplinado, eu deveria ter conversado, eu deveria ter deixado ele de canto um pouco, eu deveria ter feito isso, eu deveria ter feito aquilo. Olha aonde ele está hoje. Ele levou o pecado nas costas e o pecado o derrubou, e parte dessa culpa dele estar em determinado local pode ser sua, pode ser minha, e isso é muito complicado. Então eu tenho dois tipos de resultados: aquele resultado que eu espero e aquele resultado que eu não esperava, tá bom? A disciplina cristã como um processo formativo do caráter cristão nas modalidades corretiva. Aqui nessa questão da modalidade corretiva,
eu estou falando de reparo ou após uma inconsistência ou uma falha total, eu devo fazer o quê? Reparar o dano. Se eu reparo o dano existente, eu consigo impedir outros tipos de danos que possa acontecer. E eu posso melhorar essa pessoa, eu posso consertar, eu posso trazer o bem-estar para essa pessoa. Pense num carro. Um carro tem um problema e você não conserta. Daqui a pouco esse problema agrava outra parte do motor. Aí você não arruma. De repente, essa parte do motor que foi danificada por causa da causa primária vai danificar outro componente do carro. E assim, de repente, você está sem veículo. Por quê? Porque não houve a manutenção, não houve a disciplina do portador, do motorista, em identificar que havia a necessidade de uma melhora e de levar-se ao mecânico. Assim, dentro da nossa igreja, é a mesma coisa. Se o líder não corrige determinados comportamentos, esse comportamento vai aflorar outro comportamento. E o comportamento primário, que gerou outro comportamento péssimo, vai gerar outro comportamento. E assim, numa escala sempre crescente, vai fazer com que essa pessoa uma hora se desvie e torne ao mundo novamente, tá bom? A outra característica, a outra modalidade, ela é formativa. Por quê? Porque a formativa ela é importante. Dentro da disciplina, ela contribui e dá forma, ou seja, algo que está informe, algo que está desforme, algo que não tem forma, se torna algo que tenha uma forma. Tendo uma forma, quer dizer, a disciplina cria essa forma, um padrão para que essa pessoa siga. E nós temos a ideia também aqui na questão da formativa de constituir algo. Quando você disciplina, você constitui algo sobre a vida daquela pessoa. Você molda o caráter cristão e também você molda a personalidade daquela pessoa. Por isso que disciplina, quando a gente fala de disciplina, a gente está falando de ordem, de regulamento, de conduta que assegura o bem-estar dos indivíduos ou o bom funcionamento das coisas. Disciplina é isso, é você ter uma forma, um padrão existente e esse padrão não ser deformado. As pessoas chegam deformadas e através da disciplina você forma elas, você coloca elas dentro de uma forma que é não da igreja, mas da Bíblia, que é a ética e a moral cristã, tá bom? Tópico de número 1, santidade é um dos atributos de Deus e por isso é uma das causas que justifica a necessidade da disciplina na igreja. Então nós temos uma das principais causas que eu entendo e compreendo que seja o centro de tudo aquilo que nós falamos sobre disciplina. Por quê? Porque santidade fala dos nossos comportamentos nas mais diversas dimensões do nosso corpo. E santidade é o padrão. Se é o padrão da igreja do Senhor, ela se torna o centro. E se ela se torna o centro, e nesse centro existe esse padrão, nós temos o quê? Normas que são observadas pelas disciplinas, pela disciplina. A disciplina nada mais é do que um norte, um professor que analisa esse comportamento e corrige aqueles que estão errados. Então, disciplina, eu coloquei aqui, refere-se à instrução. Então, disciplina é uma instrução. Só que ela está acompanhada de recompensas e restrições. Tá? Então, nós temos aqui, qual que é o objetivo geral dessa disciplina? Trazer ou guiar a boa conduta, trazer a conduta ou guiar a conduta daquela pessoa. Então nós entendemos claramente que nós temos disciplina como algo que é ensinado,
É uma instrução, só que essa instrução ela está acompanhada de atributos recompensatórios e também punitivos. Então, o ensinamento está bem claro aqui, tá bom? Então vamos lá. Então ele dá o exemplo aqui de Pedro, né? Então, reconhecendo como um homem pecador, só que trazendo isso para os nossos dias, nós entendemos que o reconhecimento de Pedro como homem pecador é pouco observado, né? Hoje, nos homens modernos, né? Quando eu falo homem moderno, é o homem e a mulher. Porque hoje existe o ego, né? Hoje existe o quê? O homem autossuficiente. Filosoficamente falando, materialista, positivista, humanista, racionalista, que em hipótese alguma vai assumir o seu erro diante de si mesmo e diante da comunidade, diante da sociedade e diante das pessoas que ele está em volta. Então é muito complicado falar de disciplina no nosso tempo, ao qual nem os filhos respeitam os próprios pais. Os filhos de hoje em dia não respeitam os próprios pais. Imagine a liderança da igreja. Daí você encontra uma das maiores dificuldades da igreja: disciplinar as pessoas de acordo com a palavra de Deus. Porque nós estamos vivendo nesse mundo de frenéticas mudanças de comportamento. A igreja é santa. Subtópico 2, o desejo do Senhor é que ele fosse um povo separado, né? Traduzida como santa, a palavra grega, ágios, né? Possui o sentido de separado ou consagrado. Então, a disciplina não é algo momentâneo, ou seja, não é somente um momento a disciplina. A disciplina, ela é, na verdade, uma constância. Nós estamos sempre aprendendo, sempre sendo corrigidos pelo Senhor. Nós temos muitos defeitos que precisam ser consertados dia após dia. Então, quando a gente fala de disciplina na igreja, a gente só lembra daquele ato único, daquele irmão, daquela irmã que fez determinada coisa não sei quantos anos atrás e aconteceu isso. Não, a disciplina é algo constante na nossa vida. E as pessoas, infelizmente, elas não querem mudar. Elas não querem aceitar a correção do Senhor. Elas leem a Bíblia, elas veem que está errado, elas fazem errado e mesmo assim elas continuam no erro. E aí nós temos um problema muito grande. Porque se ela não aceita os próprios erros cotidianos, ela não assume os próprios erros cotidianos de palavras, de ações, né, de expressões, e aí ela erra lá na igreja uma determinadas coisas, não fala na igreja, não, mas no geral erra alguma coisa e é corrigido pelo pastor, pelo líder, ela se revolta. Por quê? Porque ela não assume os próprios erros pessoais, que só ela sabe, só ela conhece, só ela sabe identificar. Se ela não reconhece isso, imagina quando ela cometer algo mais grave. Aí ela não vai aceitar. Então nós temos que tomar muito cuidado, tá bom? Subtópico de número 3, quando a igreja não disciplina. Se a igreja é santa, ela deve corrigir para se manter o padrão, a forma, né? Então, quando a igreja não disciplina, a santidade faz parte da identidade do cristão. Já reparou que ele está frisando a palavra santidade como sendo centro e padrão da norma punitiva da disciplina, tá bom? Logo, a falta de disciplina acaba embotando essa identidade, deixa ofuscada, né? Deixa sem brilho. Então, o crente carnal, o crente mundano, ele começa a ter o seu aspecto, né? O crente
mundano, ele começa a ter seu aspecto mudado, transformado, voltando à antiga forma, ofuscada, suja, enfim. Alguém que não tratou ou não foi tratado aquilo que acabou se tornando um hábito pecaminoso. Isso se tornou um hábito pecaminoso. Ou seja, nós temos um problema e esse problema não é curado, não é sarado, ele é relevado. Tá? Em muitas igrejas nós estamos vendo isso, não se fala mais de pecado, porque todos são livres para fazer o que quer. Então você vem na casa de Deus do jeito que você quer, você fica do jeito que você quer e você vai para o céu do jeito que você é. Então é assim que está sendo pregado as mensagens de hoje, para encher. Para encher o quê? Para encher o bolso do líder, porque ele está muito satisfeito com isso. E como ele está muito satisfeito com o bolso dele, com a igreja estruturada dele, para que falar de pecado? Para que tocar nesse assunto? Cada um cuida da sua vida. Não precisa de ter um líder para falar isso, não precisa de ter uma pessoa para falar isso. O Espírito Santo vai falar no coração de cada um. Então não precisa de punição, não precisa de correção e cada um vive o seu mar de rosas dentro da sua igreja. Então isso é lindo, é fantástico, é um reino de maravilhas, né? Um reino que não prega nada contra. Então isso para muita gente é muito maravilhoso. Não tem consciência pesada, não tem a consciência te acusando, porque a nossa Bíblia fala que quer acusando, quer defendendo, a nossa consciência está atuando, enfim. Então são essas questões que estão acontecendo por aí. E aqui, vamos parar para analisar uma coisa. Ó. Quando a igreja não disciplina, tá? Ninguém é corrigido por fazer o certo, correto? Eu moro num condomínio e se você não fizer nada de errado, você não vai levar uma advertência. Se você não fizer nada de errado, você não vai levar uma punição, você não vai levar uma multa. Isso é fato. Então, ninguém é corrigido por fazer o que é certo, tá? Se ninguém é corrigido por fazer o que é certo, então nós temos que analisar uma coisa. Que a disciplina não retira a liberdade individual, correto? A disciplina cristã, se nós entendermos desse ponto, nós começamos a entender que ela é boa, ela é prazerosa, ela é maravilhosa dentro da igreja. Ela não tira a liberdade individual da pessoa, porque eu já disse lá no comecinho que lá na verdade prática, pois permite ao crente, ou seja, não é algo que você vai impor e ela não vai ter chance alguma, não. Ela dá liberdade, ela concede, ela dá poder. Por que dá poder? Porque dá o poder de escolha para a pessoa. Ela pode sim continuar naquela vida, mesmo depois de ser disciplinada, ou ela pode retornar à casa do pai, ela pode rever os seus conceitos, ela pode buscar uma solução através do líder, através de qualquer pessoa que esteja ali no papel de ajudador e colaborador do seu problema. Enfim, então ela dá poder de escolha para a pessoa. E ela dá lugar, ela dá ocasião, ela dá possibilidades. Então não venha com esse papo, não venha com essa ideia de que disciplina é algo ruim, que a disciplina ela espanta as pessoas da igreja. Pelo contrário, ela traz avivamento, ela traz renovo, ela traz recomeço. A Bíblia, se fosse assim, irmãos, a Bíblia seria muito mentirosa. Versículo 12 e versículo 13 é justamente isso. Ela faz com que haja um novo recomeço e uma nova história. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. E fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja se não desvie inteiramente, antes seja sarado. Tá aí. Tá aí. Qual que é o medo? Qual que é o medo de conversar? É político? É familiar? Qual que é o medo? Qual que é, como nós já falamos aqui, qual é o motivo da não disciplina?
Então, disciplina, quando fala de disciplina, é isso que nós temos que despregar da nossa mente e da nossa cabeça. Porque quando a gente fala de disciplina, a gente já pensa num bicho papão, num lobo mau, algo assustador. E não é isso. É corrigir as pequenas falhas no início, não que está o problema ali. Quantos casamentos são destruídos? O homem, a mulher deixa para levar o caso para o líder depois que o negócio já está no divórcio, não leva antes. Então, o que pode ser feito? Ninguém quer o mal para ninguém, a não ser que você tenha motivos pessoais, que vai ser falado aqui. Então, vamos lá. Então, aqui, como eu disse, não retira a liberdade individual, mas essa liberdade não anula o direito da igreja. Então, falar de disciplina é falar que, primeiro, eu não retiro a liberdade individual da pessoa, mas, por outro lado, essa liberdade do indivíduo não pode anular o direito da igreja. Ele não pode fazer o que quer dentro da igreja. Isso é fato. Isso não anula o direito da igreja. Mas aqui eu estou na igreja, eu posso fazer o que eu quero. Não, não é. Existe padrão, normas e condutas. E esses padrões, normas e condutas devem ser observados pelos membros. Então, qual que é o objetivo da disciplina cristã? Primeiro ponto, instruir os discípulos. Ou seja, eu preciso desenvolver esses discípulos. Eu preciso equipar os salvos espiritualmente, tá? São homens piedosos, homens que trabalham. Preservar a identidade característica da igreja. É outro ponto. O quarto ponto é capacitar os discípulos para a missão da igreja. Eu preciso de pessoas disciplinadas. Traçar os limites da fronteira entre trevas e luz. Precisa de ter esse limite. Preparar a igreja para a volta de Jesus. Sem disciplina, quem vai subir? Levar a igreja à santificação. Isso é fato. Santificação, santidade, está tudo atribuído e ligado à disciplina. Aí eu tenho obstáculos, 2 obstáculos, interno e externo. Primeiro vamos ver o externo. O externo é a evolução cultural que nós estamos vivendo hoje justamente, que pressiona a mudança de padrões éticos da igreja. Então, por causa desses padrões exteriores, os padrões interiores da igreja estão sendo deteriorados. Há uma implosão da igreja por causa de fatores externos que pressionam de maneira forte a igreja para que ela não mais aplique as suas disciplinas. E o problema interno, que para mim é o mais grave de todos, tá? O amar demais faz a igreja relevar o pecado. O corporativismo familiar também é uma barreira para o líder. Ou político também dentro da igreja. Tá? Se eu tenho partidos políticos através de homens e mulheres que fazem parte, isso pode dificultar muito a disciplina dentro da igreja, porque ele é irmão do fulano de tal, ela é irmã do fulano de tal, que é fulano de tal, e que é irmão do deputado, não sei do que, e partido político dentro da igreja. Eu já tenho minha posição com isso, os irmãos já sabem, política ela tem o seu lado bom, sim, seu papel de importância, e nós devemos nos envolver como forma de protesto, tá? Através da política, das questões sociais, só que a política ela não pode interferir nas ordenanças bíblicas da igreja, tá? E aqui, tanto faixas etárias também, às vezes se torna um problema dentro da igreja, tá? Ministérios podem ser obstáculos à disciplina, tá bom? Grupos sociais, enfim. Então nós temos aqui agravantes internos que podem trazer muitas complicações. E às vezes o líder não consegue exercer a sua autonomia, eu não falo nem autoridade, mas sua autonomia como pastor, ou como líder da igreja, líder de um departamento, porque essas pressões internas, elas sufocam. Mas se punir, vai sair a família não vai vir mais na igreja. Que infantilidade, que infantilidade. Tá vendo que o menino, a menina, o moço, a moça, o homem, a mulher tá errado e a família tá apoiando.
está apoiando, está vendo e não aceita o líder disciplinar. Então acontece muito na igreja. Eu também tenho que analisar e refletir que os líderes às vezes não tomam determinadas decisões justamente por causa desses fatores externos. Aí ele tem que ter um pouco de cuidado, ele pisa em cima de ovos, e não adianta a pessoa falar que, porque se fosse, existe muito esse conceito, se fosse eu, eu fazia isso, se fosse eu fazia aquilo, se fosse eu agia assim. Não, não é sempre assim, se fosse eu. A gente age muito por impulso. Você não está pensando como pastor, você não está pensando como líder. Você talvez não é nem pastor, nem líder. Um dia você pode se tornar. Então eu tenho que pensar o seguinte, peraí, o que é melhor? O que eu não posso é deixar de fazer, deixar de disciplinar, deixar de agir. Eu não posso ser conivente. O maior problema disso é ser conivente. Agora existe uma questão que faz toda a diferença, ser sábio. O obreiro, o líder deve ser sábio na sua aplicação e nunca conivente, tá bom? Tópico de número 2, o propósito da disciplina bíblica, manter a honra de Cristo. Quando o pecado é tratado, não é tratado na vida do crente, Cristo é desonrado. Ele vai citar aqui 1 Coríntios, capítulo de número 5. E aqui nós já temos a grande questão. O problema maior para Paulo, nessa questão do capítulo 5 de 1 Coríntios, não é a relação do rapaz e a madrasta. Às vezes nós focamos muito aqui, terem caído em pecado, mas a reação da igreja em relação ao pecado. A reação da igreja em relação ao pecado. É isso que assustou Paulo. Porque ele mesmo diz, tá acontecendo um caso aí que nem entre os pagãos acontece. Ou dificilmente acontece. E está acontecendo aí dentro da igreja. Então, peraí, o que está acontecendo aí com vocês? Vocês estão vendo o caso, estão vendo a situação e não estão fazendo nada. Olha o que está acontecendo aí. Então, o problema, Paulo entende perfeitamente que isso pode acontecer. Mas a questão que Paulo não estava compreendendo é por que estava acontecendo e a igreja não estava fazendo nada. E isso é tratado no capítulo 5. O tópico de número 2, só para a gente avançar no assunto, que a gente vai falar aqui sobre esse assunto, nos pormenores, frear o comportamento pecaminoso. Outro propósito da disciplina cristã está no fato de que ela põe um freio no comportamento pecaminoso. Propósito da disciplina, tá? Para que não possa acontecer o quê? O contágio é como uma doença infecciosa. Se ela não for freada por um antídoto, ela não vai... se ela não for freada por um antídoto, que é a disciplina, ela vai contaminar mais pessoas, porque aquilo ali vai se tornar normal, natural no seio da igreja. Então, em vez deles frearem, Paulo vai criticar muito isso no capítulo 5, eles estavam muito presos e muito preocupados com as suas capacidades intelectuais gregas, o Paulo deixa muito claro isso. Eles estavam muito presos aos seus orgulhos, muito presos aos seus dons, e isso nós vemos aqui no versículo de número 2. Enquanto ele fala, que no versículo 1, que nem entre os gentios se acontece tamanha coisa, ele está falando que vocês estão presos em muitas coisas aí que agora não é o momento de ficar preocupado. Tem um problema grave acontecendo aí, vocês estão preocupando com dons espirituais, com isso e aquilo. Agora é hora de tratar esse problema. Tanto é que no versículo de número 1, ele vai dizer, estão dizendo que há imoralidade tão grande entre vós, versículo de número 1. E no versículo 2 ele repreende, vocês estão preocupados com dons, estão preocupados com isso, estão preocupados quem vai pregar, estão preocupados quem vai fazer isso, mas e o problema que está acontecendo aí, que nem entre os pagãos acontece, e vocês estão deixando e tolerando isso daí, que vocês não vão dar um jeito, não? Paulo não está ausente, esse que é o grande problema. Ele não está presente, aliás. Paulo não está presente. Aí aqui, olha o resultado. Do versículo 9 ao 13, porque ele vai contar a história aqui do
do rapaz que está tendo um relacionamento com a madrasta, não é a mãe biológica dele, e aí isso envolve o ambiente familiar, do versículo 9 ao 13, olha aqui, olha a grande questão aqui, ó. Paulo não está presente. Ele pediu o afastamento dos cristãos imorais. Ele pede o afastamento dos cristãos imorais. Mas não a sua separação. Ou seja, vocês estão excluídos, vocês não vão voltar mais para a casa de Deus. Ele pede o afastamento das pessoas imorais, versículo 9, tá? Mas não há a separação, ou seja, não há separação, pois senão esses cristãos deveriam sair do mundo. Ele está dizendo o seguinte aqui, ó. O que eu peço para vocês é que vocês se afastem de pessoas imorais. Se afastem, tá? Se afastem. Mas não se separem. Porque se vocês querem se separar do mundo, vocês vão ter que sair desse mundo. Jesus mesmo falou, pai, eu não peço que você tire eles desse mundo, eu peço que você guarde eles, o povo escolhido, e não que retires do mundo. Paulo tem esse mesmo pensamento. No versículo de número 11, mas não deve ter nada a ver com ninguém que se diz irmão na fé, mas é imoral. Ou seja, mas não deve ter nada a ver. Ou seja, ele está falando o seguinte, ó. Esses cristãos, essas pessoas que são imorais, que estão no mundo, você até tolera, você até entende e compreende a situação delas. E você pode estar até no mesmo ambiente que elas, porque você é o agente transformador. Só que tem um problema que acontece muito hoje. O versículo de número 11, ele falou assim, ó, mas vocês não devem se misturar com as pessoas que se dizem irmãos na fé, mas é imoral, avarento, adora ídolos, ou é bêbado, ou difamador, ou ladrão. Com pessoas assim, vocês não devem nem comer e nem jantar. Isso está acontecendo muito hoje. Hoje as pessoas se misturam com cristãos que bebem, que fumam, que roubam. Tem cristão ladrão, irmão. Tem cristão que você não pode deixar nada dentro de casa que ele rouba. E muita gente sabe disso. Tem cristãos que adoram ídolos e você tá lá, compartilhando com ele a bebedice dele. Você tá lá compartilhando a difamação dele. Você tá lá compartilhando a imoralidade dele, sabe que ele é assim e continua convivendo com ele. Paulo falou que essas pessoas que se dizem irmãos, você não deve nem se alimentar com elas. Ai, causou um choque, meu Deus. Agora os irmãos aí. Mas é uma realidade, você está compartilhando aquilo que ele compartilha. Você está dizendo assim, não, eu sou conivente com isso. Não, a vida é dele. Ele faz da vida dele o que quiser, a família é dele. Então por que você está compartilhando das coisas que ele compartilha? Eu prefiro me afastar. Eu prefiro não me envolver. Eu, Adriano Ricobelo. Agora, se você acha que é normal, tudo bem. O versículo 12 e 13, afinal de contas, eu não tenho direito de julgar os que não são cristãos. Lê a Bíblia, irmãos. Lê a Bíblia que você vai entender. Hoje está o contrário, a gente quer julgar quem está lá fora. Tá? Não é assim não. Paulo está falando, eu não tenho nenhum compromisso com aquele que está do lado de fora. Se ele quer beber, se ele quer se prostituir, se ele quer fazer isso e aquilo, é problema dele. É ele que vai fazer isso. Agora, o meu compromisso não é ficar julgando quem está lá fora. As pessoas pegam muita gente nessa questão. Eles querem fazer perguntas, principalmente programas de televisão, podcast, essas coisas. O que a gente acha da pessoa que está fora da igreja? E às vezes você dá a sua opinião, biblicamente falando, aí você é condenado ali naquela mesma hora. Só que Paulo está falando que o nosso compromisso, o nosso problema não é quem está do lado de fora, é quem está do lado de dentro. Porque ele diz, ó, afinal de contas, eu não tenho direito de julgar os que não são cristãos. Deus o julgará. Aí sim, eu entendo e compreendo que é Deus que vai julgar. Deus vai julgar essas pessoas que estão fora. Mas será que vocês não podem julgar os seus irmãos na fé? Aí vem a disciplina.
Então aí, quando acontece alguma coisa, mas esse irmão é santarrão, esse irmão é isso, esse irmão é aquilo, cuida da sua vida. Tem cristãos que não lê a Bíblia, aí ele entende que ninguém pode fazer julgamento dos atos dele, porque ele está dentro da igreja. Hipócrita, é muito hipócrita. E nós, em vez de julgarmos aqueles que estão dentro da nossa igreja, julgarmos o comportamento e buscarmos viver de maneira harmônica e de maneira justa diante de Deus, nós estamos perdendo tempo julgando quem está lá fora e esquecendo que há uma implosão dentro da igreja. Aí o autor diz assim, ó, como dizem as escrituras, expulsem do meio de vocês esse homem imoral. Então, não tolerar a prática do pecado, subtópico de número 3, tá bom? Vamos aqui entrando já para o encerramento. A disciplina, o tópico 3 vai falar sobre os 3 tipos de disciplina, tá bom? As formas de disciplina bíblica. A disciplina como modo de correção, a disciplina como forma de restauração e a disciplina como modo de exclusão. Antes de nós entrarmos aqui, nós vamos encerrar esse ponto aqui do capítulo 5, porque ele é essencial na aula, tá bom? E olha que interessante, Paulo passou do juízo final, 1 Coríntios capítulo 5, versículo 5, tá bom? E porque nós partimos do versículo 9 em diante. Paulo passou do juízo pessoal para o procedimento congregacional, tá? Não de congregacional que nós estudamos, da igreja. Tudo sob a direção de Jesus Cristo. O clímax acontece no pronunciamento oficial da igreja, como a igreja deveria agir. Paulo sugere, aí tem um tema emblemático aqui que às vezes as pessoas se perdem, tá? Preste muita atenção. Paulo sugere entregá-lo a Satanás. Aí ele vai dizer, ele foi separado por um tempo. Quando eu falo que Paulo, no texto bíblico, entregou ele para Satanás, não quer dizer no texto original que ele foi expulso da igreja. Pelo contrário, tem muita gente que critica, mas para que ficar falando grego? Entender algumas palavras, o seu contexto, significa interpretar o texto. Por quê? Quando ele usa a palavra entregá-lo a Satanás, muita gente pode, pelos nossos escritos bíblicos, entender que ele foi expulso da igreja. E não foi assim. Ó, ele foi separado por um tempo das influências espirituais, da bênção espiritual, do conserto espiritual de Deus, colocando ele para fora em disciplina. Então ele foi entregue a Satanás, o Deus desse século. Aí, Paulo fala uma frase que é muito importante, ela define o que vai acontecer com esse homem. Para a destruição da carne. Por que para a destruição da carne e não para a destruição do espírito? Porque a palavra oletron, aparecida aqui no grego, é arruinar e não destruir ou aniquilar. Paulo está dizendo que se o homem é entregue ao mal, ele vai esgotar as suas forças físicas e emocionais e ele vai esgotar as oportunidades de felicidade. Porque ele está achando que aquele caminho ali vai trazer fortalecimento para a vida dele, que aquilo ali é certo, aquilo ali é a busca da felicidade pessoal dele, e isso vai se esgotar. Aí sim, como um filho pródigo, reconhecerá e voltará e será curado. Paulo não expulsou de maneira definitiva aquele jovem, aquele homem, né, da igreja. Pelo contrário, essa atitude, essa ação de disciplina que foi embutida nesse homem é uma disciplina para destruir a carne pecaminosa dele, porque ele vai se esgotar ao ponto de entender, eu errei, eu fiz errado, eu não deveria ter feito isso, eu preciso me consertar. Isso aconteceu também, para não ser exemplo único, 1 Timóteo 1:20. Emeneu e Alexandre são entregues a Satanás, para que aprendam a não blasfemar, para você entender, a não blasfemar, aprendam a não blasfemar. Então, o capítulo 5, versículo 5, o Espírito Santo
para que o espírito desse homem, na verdade, seja salvo. Daí deveria ser sensível à graça de Deus, é isso que a disciplina causa, que essa pessoa tenha uma sensibilidade, entenda que a graça de Deus está sobre ela, e que houve uma rejeição da parte da igreja concernente à pessoa dele, não, concernente ao pecado que ele cometeu, e ele possa voltar à sua razão e para que ele seja salvo. Aí aqui, para encerrar esse ponto, 3 tipos de disciplinas que podem ser aplicadas dentro da igreja. É muito importante isso e a gente já faz o encerramento. Primeiro, a preventiva. A preventiva, ela é instruída na doutrina, no amor fraternal, no senhorio de Cristo, na pessoa e obra do Espírito Santo, dos dons espirituais, da santificação, da suficiência das Escrituras, do discipulado, da volta de Cristo, ou seja, visando a ação preventiva do fortalecimento da fé para a sustentação da sua doutrina. Ou seja, essa disciplina preventiva é aquela que é falada, ensinada através da palavra, através do discipulado, através da escola bíblica dominical, ou seja, todos os dias, todas as noites, todos os domingos estamos ouvindo correções da parte do Senhor. Então, essas são disciplinas preventivas. O pastor nunca pode deixar de pregar a palavra de Deus. Existe a corretiva, porque antes que a lesão, a fratura, causar danos a outros membros, antes que se torne irreversível, trabalhe a recuperação. Só que nós temos que entender que e não o ensejo a sentimentos carnais de vingança, retaliação familiar, partidarismo, né? Ou nós temos que entender que esse membro, esse corpo, né? Esse membro que está no corpo, ele deve ser tratado com a maior perícia. Por quê? Porque essa maior perícia me traz um espírito de mansidão para tratar essa pessoa. Por isso que o pastor tem que ter sabedoria, o líder tem que ter sabedoria. Então é uma disciplina corretiva, ela não pode deixar de ser aplicada, tá bom? Então temos que trabalhar a questão da disciplina. Antes era só preventiva, agora ela é pessoal, ela precisa ser tratada para que essa fratura não se torne um problema maior. E existe a disciplina cirúrgica. Isso aqui eu não estou inventando não, tá, irmãos? Daqui é matéria, tá, de IBAD, é matéria de teologia, tá? Cirúrgica, quando a recuperação se torna inviável ou impossível e toda a ajuda de amor for rejeitada. A exclusão se torna um direito da igreja. Não é uma disciplina pedagógica ou punitiva, pelo contrário, mas um gesto de amor para com o membro, porque nós estamos no corpo e nós somos o membro, faltoso, e uma ação preventiva a favor da igreja. Lembra aquele velho ditado, uma batata podre estraga todo um saco de batata? Por quê? É justamente isso. Se não houver essa separação cirúrgica desse membro para o tratamento, ele pode estragar toda a igreja, ele pode contaminar toda a igreja. Então, tem momentos que é preciso de ter essa disciplina cirúrgica de retirar esse membro do rol de comunhão da igreja. Só que nós temos uma observação muito importante. A igreja deve ter prudência no registro de desligamento constando em ata, para evitar processos judiciais, pois a ata é considerada um documento legal e a igreja pode usar caso a pessoa entre com uma ação judicial contra a igreja. A ata é o registro de todo o procedimento que foi feito até a expulsão daquela pessoa. Observação: aquele que fazia parte do corpo vai agora morrer fora dele.
Assim como o diabético precisa amputar o pé ou uma perna para não perder a vida. É uma triste realidade, mas é algo que acontece muito e com muita frequência dentro das nossas igrejas. Amém? Deus abençoe você, sua casa, sua família. Fique com Deus e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.